A paz do Senhor para os irmãos. Eu vou fazer aqui esse breve estudo sobre o pré-tribulacionismo. A intenção aqui não é fazer uma análise exaustiva, mas pegar os principais pontos do dispensacionalismo e vermos os equívocos que acontecem nessa interpretação. Então nós temos aqui um título: Pré-tribulacionismo. Posso confiar? Será que o pré-tribulacionismo é uma doutrina totalmente confiável? Com base no que as escrituras afirmam. Então diz aqui, o propósito desse breve estudo é esclarecer que o pré-tribulacionismo não é uma doutrina bíblica, mas uma interpretação bíblica. Ou seja, existe uma diferença, que muitas pessoas não sabem. Poucos são os que entendem tal diferença, de uma doutrina bíblica para uma interpretação bíblica, que seria um sistema teológico, um sistema interpretativo, né, como muitos hoje falam, uma linha teológica que interpreta, ok? Então, assim, desde já, para a gente dar uma introdução nesse estudo, nós temos que saber essa diferença aqui, de doutrina bíblica para interpretação bíblica, ok? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui o próximo. Doutrina bíblica é um ensinamento revelado, fundamentado, totalmente embasado nas Escrituras, onde não existe dúvida sobre tal mandamento, doutrina ou princípio. Por exemplo, a doutrina da divindade de Cristo. A Bíblia revela que Cristo é Deus. Embora existam segmentos cristãos ou pseudo-cristãos, né? Pseudo significa que se diz ser cristãos, que negam tal doutrina. Ok? Então, uma doutrina bíblica, ela tem fundamento, ela está bem clara, ali não tem como errar. Então, quando, por exemplo, existe uma doutrina bíblica em que ela é colocada em dúvida, vem com outro viés, aí sim isso incorre em heresia, ok? Agora, uma interpretação bíblica é uma explicação sobre alguma doutrina, ok? Então aqui, estou sendo bem devagar para todos nós entendermos. Uma doutrina bíblica é uma doutrina fundamentada, tá lá. Interpretação é uma explicação sobre alguma doutrina. Então, nessas explicações, no método interpretativo, pode acontecer o quê? Equívocos, pode acontecer erros, né? E até mesmo desencadear para uma heresia. Sendo que numa interpretação pode haver, né, como eu já falei aqui, equívocos, nem sempre mal intencionados, tá, gente? A gente tem que ter muito cuidado com isso, que nem todo equívoco é uma heresia, né? A gente não pode classificar como uma heresia, ok? Se bem que existe sim heresias. Daí surgem as variadas linhas teológicas ou sistemas teológicos de interpretação, ok? O pré-tribulacionismo é uma interpretação da linha teológica chamada, é um palavrão aqui, ó, dispensacionalismo, tá, gente? Então, o pré-tribulacionismo é apenas uma pauta do dispensacionalismo. Nós vamos citar muito essa palavra aí durante esse estudo, ok? Como já dito, uma linha teológica pode conter equívocos, ou ela pode possuir erros, como também acertos em sua interpretação, podendo ainda não estar totalmente certa, ou variar em percentuais de erros e acertos, ok? Então, um sistema teológico, ele pode conter 50% de acertos, 70%, 30%. Então, é importante a gente avaliar isso aí, ok?
A hermenêutica, que é a ciência da interpretação, né? A hermenêutica é a interpretação da linha pré-tribulacionista. Eles interpretam as profecias literalmente, ok? Daí, por um dos motivos que eles têm vários adeptos, né? Vem bastante coerência em interpretar literalmente as profecias. Motiva o retorno iminente de Cristo, ou seja, Jesus pode voltar hoje, amanhã, né? Qualquer momento. O retorno iminente, nós vamos falar isso lá na frente. O que é a iminência? Sem tal expectativa, a igreja perde o foco espiritual, tem a tendência a se tornar morta, né? Por isso que eles acreditam nesse conceito, nessa interpretação, que a iminência ela é mais fundamentada na Bíblia, ou seja, de que Jesus ele pode voltar agora, a qualquer momento, tá? Mesmo que o anticristo ainda não se manifeste, porque Paulo diz isso lá em Tessalônica, nós vamos ver isso lá na frente. Faz uma rígida distinção entre Israel e igreja, tá, gente? Isso aqui é um dos pontos principais, né, do dispensacionalismo, dessa linha pré-tribulacionista, em que eles fazem uma distinção entre Israel e a igreja. Ou seja, Deus ele tem dois povos e um plano para cada dos povos. E a grande tribulação é para tratar mais especificamente com Israel, que rejeitou o Messias, é assim que eles entendem, tá? E nós vamos ver que isso aqui é um equívoco, tá? Está muito bem às claras na teologia paulina, que Deus ele não tem dois povos, Deus só tem um. Nós vamos ver isso lá na frente. Eu peço a você que tenha bastante paciência, mesmo que você seja um pré-tribulacionista, ok? Vai até o fim, né? Reveja, porque aqui a intenção não é converter você, mas trazer alguns esclarecimentos e que a própria Bíblia fala acerca dessa interpretação, ok? Afirma em uma vinda dupla de Cristo, né, uma secreta invisível para arrebatar a igreja, antes da GT. GT é a grande tribulação, tá? É uma sigla aqui que fala da grande tribulação. E depois em uma vinda visível no término, no final da grande tribulação, GT, ok? Creem que Israel é o povo de Deus, os pré-tribulacionistas, os dispensacionalistas, né? E quando ele fala Israel aqui, é o Israel nacional, tá, gente? São os judeus lá físico, tá? Os descendentes de Abraão, que tem o sangue de Abraão, eles creem que esse povo é o povo de Deus. E nós vamos ver biblicamente que não é. Então são muitos equívocos. Concentra a escatologia, né, a interpretação das últimas coisas, escatologia, tribulacional na nação de Israel, assim como na sua geografia, ok? Ou seja, muita coisa que vai acontecer na grande tribulação vai estar acontecendo limitada ali à geografia no Oriente Médio, ali onde se concentra, onde está a nação de Israel, ok? O que é o pré-tribulacionismo? É a interpretação dispensacionalista que afirma que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, onde para tal linha não há sentido a mesma passar por esse período da ira de Deus derramada sobre a terra. É principalmente aqui que essa interpretação ela ganha força, né? Porque ela fala assim, não, a ira de Deus não é para a noiva de Deus, não tem sentido o cordeiro derramar sua ira sobre a sua noiva. A sua noiva não é o alvo da ira de Deus. Aí uma pessoa leiga que ouve uma declaração dessa, fala, não, realmente faz sentido, né? Se a ira de Deus vai ser derramada na grande tribulação, qual o sentido que tem da noiva estar sofrendo, passando pela ira de Deus, né? Ou seja, é um raciocínio até lógico. Só que há uma diferença em raciocínio lógico e raciocínio bíblico, ok? É o que nós vamos ver durante o decorrer
desse estudo. O prefixo pré, né, do pré-tribulacionismo, tem relação com o arrebatamento, ou seja, pré significa antes. A igreja será arrebatada antes. Okay? A palavra pré aqui ela tem relação com a palavra arrebatamento. A igreja será arrebatada antes. Da mesma forma que o pós, né, pós-tribulacionismo, significa depois. A igreja será arrebatada depois da grande tribulação, passando por ela, ou a mid, ou meso, que significa no meio. A igreja será arrebatada no meio. Ok? Arrebatamento com relação à grande tribulação. As cinco interpretações mais conhecidas, tá, gente? Então é aquela questão. Embora o pré-tribulacionismo seja, nas igrejas evangélicas, a mais aceita, tá? Esse aqui é um detalhe, é um fato, e é realmente. Não existe somente ela, existe mais essas 5 aqui, tá? Que é importante você que está assistindo esse vídeo entender e conhecer, tá? Ela não é a única, embora ela seja mais crida, mais divulgada. A maior parte das igrejas evangélicas adotaram o pré-tribulacionismo, né? A interpretação dispensacionalista que traz o pré-tribulacionismo como pauta, ok? Porém, embora ela seja mais crida, né, mais pregada, mais divulgada, é mais complexa também, tá? Não existe apenas ela, existe essas 5 aqui. Aí eu coloquei aqui na ordem, né, das que são mais aceitas. O pré-tribulacionismo é a primeira, tá no primeiro aqui no ranking. O pós-tribulacionismo é o segundo, né, é o segundo sistema mais querido também. Aí eu coloquei aqui entre parênteses, essas duas aqui são as mais queridas. Em terceiro vem a mid, ou meso, né, o tribulacionismo, que a igreja será arrebatada no meio, ou seja, acredita que haverá a grande tribulação, né, repartida em 2 períodos, um período mais brando, mais leve, e quando começar o período mais intenso, né, da grande tribulação, a igreja será arrebatada nesse meio aí. Existe o arrebatamento parcial, que é uma interpretação também, que somente os crentes espirituais que aguardam ansiosamente, né, pela vinda de Cristo, que desejam realmente o reino de Jesus físico, literal, né, porque até então o reino está dentro de nós, mas depois ele será literal. Então esses crentes que são mais evoluídos espiritualmente, eles serão arrebatados, e os demais crentes, que é a grande maioria, ficarão, tá, para a grande tribulação. Existe a quinta corrente, que essa quinta corrente tem crescido muito. Não aqui, mas em outros países, que é o arrebatamento pré-ira. O que é o arrebatamento pré-ira? É o seguinte, a abertura dos 7 selos, né, vai trazer juízos. Depois dos 7 selos, seguindo assim uma ordem cronológica, né, dos selos, das trombetas e das taças, a igreja ela estará presenciando os juízos. Ela estará presente aqui na Terra nos juízos dos selos e das trombetas. Antes de começar os juízos das 7 taças, né, que são as últimas taças, como diz lá o texto, aí o Senhor arrebata a igreja, ok? Por isso é chamado pré-ira. A ira aqui, ele se refere muito, está muito ligado aos juízos das taças, né, ou dos cálices, que está lá, ok? É uma interpretação, ok? Então, assim, é importante nós sabermos e conhecermos toda, mesmo que um pré-tribulacionista queira ser pré-tribulacionista e ficar e morrer nisso, mas é importante nós conhecermos as outras, ok? Qual o ponto em comum das 5 interpretações? Todas elas são futuristas, acredita que a grande tribulação é para o futuro, tá? Porque existem interpretações que a grande tribulação aconteceu somente no 1º século,
outras que vêm acontecendo no decorrer da história da humanidade, nesses 2000 anos, ok? Que é chamada interpretação histórica. Existe aquela que é chamada idealista, que todos aqueles juízos que está ali no livro do Apocalipse, né? Isso acontece no campo das ideias, é uma metáfora, né, do conflito que o cristão passa na mente do bem contra o mal, da luta do bem contra o mal, ok? Mas o ponto em comum é que todas essas aqui, as mais queridas, mais conhecidas, elas interpretam o grande tribulação para o futuro, tá? Ainda não aconteceu a grande tribulação. Acredita que haverá crente na grande tribulação, todas elas acreditam que haverá crente na grande tribulação, com a diferença no número de crentes e na forma de como esses crentes estarão na grande tribulação, ok? Então, até o pré-tribulacionista, eles acreditam que haverá crente na grande tribulação. Mas quem são esses crentes que estarão na grande tribulação? No entendimento deles, os que não foram arrebatados e aqueles que hão de se converter durante esse período, ok? Mas, claro que uma minoria. Aliás, o pré-tribulacionista ele tem uma visão muito otimista, né? Porque a Bíblia sempre fala que o número dos salvos é um número muito pequeno, muito reduzido, e que a igreja estaria em apostasia nos últimos dias. Então isso reduz muito o número dos salvos durante os últimos dias, que são esses dias que nós estamos vivendo, ok? O objetivo desse estudo é esclarecer que o pré-tribulacionismo, embora majoritário, né, já até falei sobre isso, não é o único sistema teológico, ou também pode ser, ou também por ser majoritário, não necessariamente quer dizer que seja a interpretação certa ou a mais confiável, pois fazendo uma leitura mais apurada dos seus respectivos textos, daqui a pouco nós vamos entrar neles, né, que é o mais importante, percebemos que existem muitas inferências no pré-tribulacionismo, ok? Nessa interpretação. O que é inferência? Inferência é ação ou efeito de inferir, é tirar conclusão, é indução, é quando você é induzido, ok? Isso acontece muito. Nós vamos ver aqui nesse estudo que existem muitas inferências no pré-tribulacionismo, ok? É isso aí que é o propósito desse estudo. Conceitos e textos que justificam o pré-tribulacionismo. Arrebatamento antes da grande tribulação. A palavra nos diz claramente em Mateus 3,7 e em Lucas 3,7 que os cristãos são salvos da ira. A palavra ira no grego é orge, né? Da ira futura. Um dos termos usados para denominar a grande tribulação. E esperar, outro versículo, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura, da ira futura. Tá? Um texto aqui de Paulo a Tessalônica. Outro texto. Porque Deus não nos destinou para a ira. Esse aqui é um dos principais textos para embasar o pré-tribulacionismo. Foi aquilo que eu falei. A pessoa ouve um negócio desse, né? Ouve um esclarecimento desse, aí fala, não, realmente faz sentido. Deus não destinou a sua noiva para a ira. Daí que faz sentido a igreja ser arrebatada antes da grande tribulação para não passar por esse processo de ira. Então Paulo diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalônica 5, 9. Outro texto. Paulo diz aqui aos romanos, logo muito mais sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Né? Percebam aqui que eu estou destacando a palavra ira em todos esses textos que os pré-tribulacionistas usam. É um equívoco dos afirmar que todas as vezes que na Bíblia é citada a ira de Deus, refere-se
exclusivamente a grande tribulação. Pois a ira de Deus é e sempre foi manifestada, tá, gente? Ou seja, todos esses versículos aqui que falam da ira de Deus, os pré-tribulacionistas eles se utilizam dessa palavra ira para se referir à ira tribulacional. É aqui que começa o equívoco, porque nem sempre que algum texto na Bíblia está se referindo à ira de Deus, não quer dizer necessariamente que essa ira é a ira que será derramada na grande tribulação. Mas assim eles o fazem, tá? Eles pegam todos esses textos aqui que falam da ira e atribui à grande tribulação, ok? Nós vamos ver que isso aqui é um equívoco. Esses textos revelam que a ira de Deus é permanente num homem incrédulo. João 3,36. Né? Aquele que não tem um filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Aquele que crê no filho tem a vida eterna. Aqui é um exemplo desse equívoco. Ó. Mas aquele que não crê no filho não verá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, uma pessoa hoje que está fora do Evangelho, ele está sobre a ira de Deus. Não quer dizer que a ira será derramada na grande tribulação. Até porque se a pessoa morrer antes da grande tribulação, ele não vai estar na grande tribulação. Então, não tem sentido dizer que todas as vezes que a Bíblia cita a palavra ira, está se referindo à ira da grande tribulação. Esse aqui é um dos textos que refuta, né, esse entendimento, essa interpretação de que a ira, Deus não destinou para a ira, por isso que a igreja não vai estar na grande tribulação, ok? Por exemplo, João Batista também, quando pregava, nesse texto aqui, de Mateus 3,7, João Batista falou para os fariseus, né, para os doutores da lei da sua época: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Agora eu pergunto, os fariseus do primeiro século, eles vão estar na grande tribulação? Não, eles já estão mortos. Então, para a gente ver que existe um equívoco em afirmar que todas as vezes que a palavra ira é usada, se refere à ira da grande tribulação, ok? A ira futura que João Batista estava se referindo é o juízo de Deus, né? É o juízo do trono branco e o lago de fogo, a sentença que vão receber os incrédulos, os ímpios. O lago de fogo, nós vamos ver isso aqui lá na frente, é um estado de ira permanente. A ira de Deus ocorreu, ocorre e ocorrerá em 3 tempos, passado, presente e futuro. Não é somente na grande tribulação. Daqui a gente já começa a perceber o equívoco. Não é errado um sistema teológico pegar uns versículos isolados, né? Como nós vemos aqui, versículos isolados em Tessalônica, em Romanos. Não é errado. Mas não se pode forçar uma barra, ok? Desde que aquele contexto faça sentido. E nem sempre a ira de Deus aqui está se referindo à ira da grande tribulação. Na grande tribulação será derramada a ira de Deus? Sim, com certeza. Mas nem todas as vezes que a palavra ira no Novo Testamento é citado, se refere à grande tribulação. E os dispensacionalistas, eles pegam esses versículos para embasar, né, a sua interpretação de que a igreja não pode estar lá, porque a ira de Deus será derramada na grande tribulação. Ok? Vou dar uma pausa aqui, aí no próximo vídeo nós continuamos.